Hey yo! E aí, esse vídeo agora é um vídeo obrigatório para você que quer se motivar. Eu falei da última vez sobre obsessão, coloquei também a equação de motivação, mas hoje eu vou falar de algo bem interessante, que é um livro que em português se chama Motivação 3.0. Em inglês, esse livro tem um nome chamado Drive, é do Daniel Pink. O Daniel Pink, ele foi um executivo do National Geographic Channel. Ele também trabalhou também com Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Então ele fez alguns livros bem interessantes, e um deles é esse aí, o Drive, que em português é Motivação 3.0. Então ele fala, através de pesquisas científicas, sobre motivação. A gente falou da última vez da equação da motivação. Por que eu estou pegando muito no pé de motivação? Porque motivação, se você se motiva todos os dias, no final você chega na sua obsessão, que é aquela grande ideia, aquele grande sonho que você tem. Então, vamos falar mais um pouco sobre motivação. O Daniel Pink, ele fala sobre 3 tipos de motivação. A motivação 1.0 é aquela motivação de sobrevivência. As pessoas fazem só para sobreviver. Por exemplo, eu vivo de agricultura, naquele tempo antigo, lá atrás, eu planto e pego meu milho, meu arroz, feijão. A motivação 2.0 veio depois da agricultura, com a Revolução Industrial, que é aquela motivação tipo assim, ó, se você fizer isso, eu te dou isso, mas se você não fizer isso, eu te coloco para fora, eu te puno. Mas aí o que aconteceu é o seguinte, que o Daniel Pink diz que existe uma motivação 3.0, porque hoje em dia muita gente não pode medir o que pode ser feito. Mas antes de falar mais sobre a motivação 3.0, que essa é a principal, eu tenho que falar sobre 2 tipos de motivação, a intrínseca e a extrínseca. A extrínseca é a motivação 2.0. A motivação extrínseca é aquela que tem um estímulo de alguém. Alguém está sempre te motivando. Por exemplo, alguém diz assim, ó, se você bater essa meta, eu te dou um bônus de R$1.000. A questão é o seguinte, existem estudos científicos que ele mostra nesse livro, que esse tipo de motivação, ela só estraga as coisas. Por exemplo, nós somos acostumados, ó, se você vai tirar 10, eu te dou um brinquedo no final do ano. Eu fui assim, eu tive esse problema aí, mas já resolvi. Então a questão é o seguinte, isso é errado. A motivação verdadeira tem que ser intrínseca, que tem que vir lá de dentro. É interessante que tem um autor nos Estados Unidos muito interessante, né, um grande escritor chamado Mark Twain. E o Mark Twain, ele escreveu um livro chamado Tom Sawyer. Muito legal esse livro. Todos os americanos estudam esse livro na literatura americana. E tem uma determinada parte desse livro que o Tom Sawyer, eles mandam, o pai dele ou a família dele manda o Tom Sawyer pintar umas cercas. E para ele era um pouco humilhante e tudo mais. E quando ele começou a pintar a cerca, ele foi com vontade, mesmo sendo humilhante, mesmo sendo chato, ele falou, sim, eu vou pintar aquela cerca, que legal, que legal. E um cara começou a dizer assim, ele pintou uma cerca, começou a tirar onda. Mas ele mostrou aquela vontade intrínseca. Eu vou pintar, pintar é bom demais. Aí o que aconteceu? Os outros amigos do Tom Sawyer começaram a pintar a cerca junto com ele. Então essa vontade intrínseca, essa vontade que vem de dentro, você tem que demonstrar. Eu tenho que lavar pratos. Que massa, que legal, vou lavar pratos. Eu tenho que fazer 1000 vendas hoje. Que legal, vou fazer 1000 vendas hoje. Então essa vontade tem que ser intrínseca, tem que ser a vontade lá de dentro. Então ele chega na motivação 3.0. Que essa motivação 3.0, minha gente, é o seguinte, tem a ver com autonomia, maestria e propósito. A motivação intrínseca 3.0, que é a motivação do campeão, tem que ter autonomia, maestria e propósito. O que é isso? Vamos falar um pouco sobre autonomia. Autonomia é o que o nosso grande Paulo Vieira fala sobre autorresponsabilidade. Autonomia é o seguinte, a autorresponsabilidade é o seguinte, é como se você fosse o sol e você fizesse tudo sem depender de nada de ninguém. Sem sempre estar, eu tenho que fazer isso. Não, você faz porque você ama. Então essa autorresponsabilidade de fazer sem julgar,
de fazer porque ama, de não se vitimizar, de agir como campeão, de fazer o que tem que ser feito. Isso é uma autorresponsabilidade. Então essa autonomia é a primeira parte da motivação 3.0. A segunda parte da motivação 3.0 é a maestria. A maestria, já está falando, se você é mestre naquilo, se você é mestre naquilo, se você tem muita experiência naquilo. Então, vem um outro autor aí chamado Gladwell, que tem as 10.000 horas. As 10.000 horas. Você tem 10.000 horas em pitch, em fazer vendas. Você tem 10.000 horas em escrever petições. Você tem 10.000 horas em olhar certos exames médicos. Essas 10.000 horas é importantíssimo. Na maestria é importante também falar que existem 3 leis na maestria. As 3 leis é a mentalidade, a dor e a símpota. O que é isso? Na maestria tem que ter 3 leis. A primeira lei da maestria é a mentalidade. Mentalidade de crescimento. É o mindset. É o mindset lá daquela autora lá da Carol Dweck. Carol Dweck. Ela fala sobre isso. Bom ler esse livro, Mindset. A segunda lei da maestria é a dor, a prática. Para você praticar, você ter 10.000 horas, você tem que praticar bastante. Você tem que pagar um preço, você tem que sacrificar festas, você tem que sacrificar muita coisa. E a terceira parte da maestria é a assímptota. A assímptota é um gráfico geométrico que você nunca chega à perfeição, você chega perto da perfeição. Então a pessoa que tem maestria, ele nunca vai fazer tudo perfeito, mas ele chega perto da perfeição. Toda pessoa que está treinando muito, quer ser um mestre naquilo, quer ter uma autoridade naquilo, quer saber muito, ele sabe que nunca vai ser perfeito, mas ele vai chegar perto da perfeição. Então, por último, chegando na motivação 3.0, por último, vem o propósito. Qual o seu propósito? O propósito tem a ver com o legado. Por exemplo, em uma frase curta, o que é que Steve Jobs fez? Ele criou a Apple, desenvolveu o iPhone, desenvolveu tecnologia, fez impacto no mundo. Esse foi o legado que ele fez. Qual o legado que você quer deixar? Que isso quer dizer? Que isso é o seu propósito. Eu quero ter grandes filhos. Eu quero que meus filhos sejam grandes homens. Isso é um legado. Então, o legado de Abraham Lincoln. O legado de Abraham Lincoln, quando as pessoas lembram de Abraham Lincoln, o que é? Libertou os escravos e uniu o país e venceu uma guerra. Então você tem que ver qual o legado que você vai deixar. Esse é o seu propósito. Então vamos lá recapitular tudo. Para você ter essa motivação grande, primeiramente você tem que ter o propósito. Qual o legado que você vai deixar? Qual a sua visão? Depois, você tem que ser a sua maestria. As 3 leis da maestria, que são mentalidade, dor, 10.000 horas e assímptota, perfeição. Aí você depois vai vir o quê? Para autonomia. Se você é autorresponsável, se você é autônomo, se você faz tudo sem ninguém mandar. Depois vem o quê? Você vai falar sobre os estímulos, que é a motivação intrínseca. É isso que a motivação 3.0 é. Eu sou fã do Daniel Pink. É um livro muito bom, Motivação 3.0. É bom para você que está buscando a motivação. É bom para você que está buscando mudar suas coisas na vida hoje. Um abração. Hey, yo! Eu sou o melhor coach do mundo. Você vai lá no meu Instagram e clica lá no aviãozinho, manda para o seu amigo, me chama para o seu processo de coaching. Falou! Hey, yo!